Vitor, antes de mais nada, muito obrigado. E eu sei que faz parte da sua tese, do seu programa de doutorado. Exatamente. Então, acho que tenho certeza que você vai nadar aí de braçada. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Agradeço bastante pelo convite de poder ministrar uma aula aqui no curso de Fellow de Arritmia, do qual há pouco tempo já fiz parte. E sem mais delongas, vamos dar início aqui à aula. Inicialmente, a respeito sobre a anatomia cardíaca, temos que considerar que, além do miocárdio ventricular e do sistema de condução, uma parte que é um pouco deixada de lado está relacionada com o esqueleto fibroso do coração, formado pelos ânulos das válvulas mitral, aórtica, atrioventriculares e semilunares, além do corpo fibroso. E essas estruturas, além de permanecerem como um funcionamento para a sustentação do miocárdio atrioventricular, também serve como isolamento elétrico, impedindo assim a comunicação elétrica entre essas cavidades atrial e ventricular, exceto pela presença do feixe de His, que perfura o septo membranoso, e funcionando assim como única forma de comunicação entre o miocárdio atrial e o ventricular. Desta maneira, podemos entender a presença de vias acessórias como defeitos congênitos relacionados com a persistência de miocárdio eletricamente viável que comunica as cavidades atrial e ventricular, formando assim dessa maneira um caminho auxiliar de comunicação entre essas duas cavidades. Elas podem ser curtas, de pequena extensão, como podem ser vistas aqui nessa figura da direita, ocorrendo durante o momento de invaginação do miocárdio atrial e ventricular junto ao sulco atrioventricular. Podem ter no máximo 2 milímetros de diâmetro e 8 milímetros de extensão no máximo, como podem ser de mecanismos mais complexos, como vias acessórias mais longas, de posição oblíqua, como por exemplo nessa figura aqui à esquerda, em que nós vemos vários cortes sucessivos em que a via acessória caminha de maneira oblíqua, mostrando-se aqui em reta posição mais superior, média e depois inferior. Essa forma e apresentação clínica diferenciada das vias acessórias tem implicações diretas em relação às estratégias de tratamento, pois, a depender da localização, da sua extensão, pode ser feita uma estratégia diferente para tratamento do ponto de vista eletrofisiológico. Existem, inclusive, algumas vias acessórias mais complexas em posição epicárdica, principalmente essa aqui que se localiza entre o miocárdio, que envolve o seio coronariano, e o miocárdio ventricular, que às vezes necessita até de estratégias mais complexas, com ablação no interior do seio coronário para obtenção de sucesso. Obviamente, a apresentação mais clássica relacionada pela presença de uma via acessória é o que nós chamamos de pré-excitação ventricular. Por existir uma forma diferenciada ou auxiliar de comunicação entre os átrios e ventrículos, além da despolarização natural relacionada com a ativação do sistema His-Purkinje, há um certo grau de miocárdio ventricular que é ativado através da via acessória. Esse tipo de apresentação faz apagar o silêncio elétrico que nós costumamos ver, que é relacionado com o intervalo PR, entre a onda P e o início do QRS, surgindo assim uma apresentação clássica que é chamada de onda delta. A onda delta nada mais é do que a ativação do miocárdio ventricular pela via acessória antes da ativação do miocárdio através do sistema nativo de condução. Obviamente, os graus variáveis de pré-excitação podem acontecer, de maneira que essa onda delta possa ficar mais ou menos visível, e isso pode variar tanto de pessoa para pessoa, quanto de situação clínica, pois varia-se. Como a via acessória tem uma ativação que ela é contínua, do tipo tudo ou nada, a despolarização da mesma ela é sempre fixa. Contudo, as características do nó atrioventricular, que pode variar com relação ao tônus autonômico e frequência cardíaca, podem variar o processo de despolarização e de prestação ventricular. Por esse motivo, nós definimos a presença de prestação através de critérios bem estabelecidos. A presença de onda delta está relacionada com a manifestação clínica da despolarização ventricular prematura, o encurtamento do intervalo PR, que nada mais é do que
uma ativação que não percorre inicialmente o nó atrioventricular, o alargamento do QRS, além de 120 milissegundos, e alterações da repolarização ventricular. Claro que quando nós consideramos que esses 4 critérios estão presentes, nós estamos nos referindo a uma prestação do tipo manifesta. Certamente, em alguns pacientes, a prestação ela pode ser mínima durante o repouso, de forma que alguns desses critérios não estejam presentes ou mesmo difíceis de serem diagnosticados. Às vezes nós encontramos pacientes com eletrocardiogramas com manifestações bastante fluxas, às vezes apenas relacionados com alterações da repolarização ventricular, e que quando submetemos esse paciente a algum teste de estresse, algum teste que permita a ativação preferencial pela via acessória, nós conseguimos identificar um grau de prestação mais evidente. Claro que a prestação ela só é vista em 60% dos casos de vias acessórias. Não podemos esquecer que 40% do total possuem condução apenas retrógrada. É o que nós chamamos de vias acessórias ocultas. Elas não apresentam prestação em repouso, portanto, mas podem sim causar presença de taquicardia atrioventricular do tipo ortodrômica. As vias acessórias, quando sempre nós falamos o termo de vias acessórias, geralmente nós estamos relacionando as vias acessórias típicas, ou seja, as vias acessórias atrioventriculares curtas, não decrementais. Nessas vias acessórias, que correspondem de 95% a 98% de todas as vias acessórias, que nós iremos basear nossa aula. Contudo, existem vias acessórias de localização mais compíscua, relacionada tanto com posições diferentes ou com características decrementais que simulam a presença do nó atrioventricular, de diagnóstico mais complexo, que eu acredito que devem ser até um tema específico, porque eles desafiam todos os conceitos que iremos discutir aqui nesta aula. Portanto, eu irei deixar essas vias acessórias atípicas com segundo plano por enquanto. As vias acessórias elas têm localização primariamente na região lateral esquerda, que corresponde a mais da metade da localização das vias acessórias, seguidas das vias septais, laterais direitas e, menos frequentes, as anteroseptais. A localização da via acessória pelo eletrocardiograma é importante para a definição, obviamente, do diagnóstico da presença de via acessória, mas como de maneira de estratificar prognóstico e oferecer algum tipo de informação ao paciente antes do procedimento eletrofisiológico ser realizado. Existem vários protocolos de localização de via acessória, e por existirem vários protocolos, obviamente, nenhum deles é 100% correto. Um dos mais comuns é o de Arruda, né, que foi publicado na década de 90, e esse aqui que eu coloquei, que consta no Brown, é um que nós costumamos utilizar com mais frequência durante o nosso dia a dia no ambulatório. Ele baseia-se principalmente na constatação da polaridade do delta e do QRS na derivação V1. Com o V1 com delta positivo e um R positivo também, um R maior que S, nós estamos nos referindo a uma prestação, uma via acessória do ventrículo esquerdo. Caso nós utilizemos detectarmos a presença de um delta negativo ou um R menor que S, provavelmente nós estamos relacionando com uma via acessória do ventrículo direito. E outros critérios serão utilizados para melhor delineamento da localização da via. Se ela for negativa, nas derivações inferiores, nós devemos nos tratar de uma via acessória pós-septal. Se o eixo for mais para a esquerda, nós estamos de frente a uma prestação da parede lateral direita. Se o eixo for para baixo, estamos nos referindo a uma via acessória anteroseptal. Bom, mas para deixar bem claro, principalmente interessante para a eletrofisiologia saber por qual cavidade começar. Ou seja, é uma parede lateral, é septal, está à direita ou à esquerda. Nós costumamos nos atentar principalmente à derivação V1, é nela que nós confiamos.
Então, repetindo, se um delta for negativo, com R menor que S, nós estamos referindo a uma via acessória septal. Depois a gente chega à conclusão de qual localização septal vai ser identificada. Se nós encontramos um delta positivo em V1, mas com R ainda menor que S, nós estamos nos referindo a uma lateral direita. E se ambos forem positivos, um delta positivo com R maior que S, daí nós estamos relacionando com uma via acessória lateral esquerda. Lembrando que, mais uma vez, o eixo da onda delta é diferente da polaridade do QRS, não confundam isso nos algoritmos. Segundo, avaliar sempre prestação máxima, tendo em vista que em repouso, graus variáveis de fusão com o sistema nativo de condução podem acontecer, de maneira que a avaliação ela pode ser dificultosa. E, por fim, caso ele não se encaixe em nenhum critério específico, devemos considerar a presença de múltiplas vias acessórias, pois nenhum dessas vias não foram contempladas nos protocolos iniciais. Mas eu não quero aprender, não quero estudar algoritmos específicos. Bom, para isso eu tenho que entender como acontece o vetor de despolarização inicial relacionado às vias acessórias, para entender qual é o comportamento eletrocardiográfico das mesmas. Vemos aqui a localização das vias acessórias no plano frontal e horizontal. Vemos aqui que a lateral direita, que se localiza bem na região, realmente, lateral direita do anel tricuspídeo, provoca uma massa de despolarização que aponta para o centro, da direita para a esquerda, e além de V1. A via acessórias anteroseptais, pelo fato do septo em plano horizontal ser mais sigmoide, ou seja, ele tem um formato de S, a despolarização das vias acessórias anteroseptais aponta de cima para baixo e um pouco da direita para a esquerda, afastando-se V1. É por isso que V1 é mais negativo nas anteroseptais. As vias acessórias posteroseptais, aqui embaixo, que podem ter realmente uma localização mais difusa, eles possuem uma maior variedade de localização, sempre tem uma massa de despolarização que vai de baixo para cima, afastando-se das derivações inferiores e apontando não para V1, mas para V2 e V3, justificando a transição precoce que nós costumamos ver com bastante frequência nas vias acessórias posteroseptais. A lateral esquerda, obviamente, produz uma massa de despolarização inicial que vem da esquerda para a direita e apontando para frente, por isso provoca um R maior, com uma polaridade maior das derivações precordiais direitas, né, em V1 e V2 principalmente. Vendo aqui a localização, a demarcação das vias acessórias nos planos das projeções mais comuns que nós utilizamos em eletrofisiologia, oblíquo anterior direita, que aqui é o coração em perfil, e oblíquo anterior esquerda, nós percebemos que o plano da válvula tricúspide, ela é vertical, ou seja, ele está realmente em pé no nosso corpo, mas um pouco tombado para frente. Então, ele possui esse tilt, essa inclinação anterior, de maneira que as vias acessórias anteroseptais, elas são superiores, mas elas são mais anteriores. Dessa maneira, o vetor de despolarização vai apontar para além de V1, portanto, tornando negativo, e de cima para baixo. Já as vias acessórias posteroseptais, em decorrência desse fato da válvula tricúspide ser mais tombada, eles se localizam não só inferiormente, mas também posteriormente, de maneira que o vetor de despolarização aponta de baixo para cima e de trás para frente, provocando uma transição precoce no eletrocardiograma. E aqui, mais uma vez, citando a respeito do aspecto sigmoide da válvula, do septo interventricular, de maneira que as vias acessórias anteroseptais estão um pouquinho mais à esquerda do que as médios septais e posteroseptais, de maneira que ela se afasta de V1, ao passo que as vias acessórias médios septais e posteroseptais apontam para V1. Então, aqui vamos agora dar entrada aqui nos traçados. Que aqui nós vemos aqui. Um paciente com prestação, tem ritmo sinusal, nós vimos as características básicas aqui, possui um intervalo PR curto, presença de onda delta, alterações específicas da repolarização, QRS acima de 120 milissegundos. Então, nós temos uma prestação ventricular, isso é claro. Agora, nós entramos agora nos critérios que nós estudamos aqui inicialmente.
Vimos aqui que a onda delta está positiva em V1 e o R é maior que S, ou seja, a massa de despolarização vem da esquerda para a direita e de trás para frente, está apontando para V1. Obviamente, nós estamos relacionados aqui com uma via acessória que possui ainda um eixo inferior, né, apontando para baixo, e ainda negativo em D1 e AVL, ou seja, vindo realmente da esquerda para a direita. Isso aponta o nosso vetor de despolarização da maneira como é descrito nas imagens e localiza a nossa via acessória na região anterolateral esquerda, de maneira que, por ela realmente por ter um eixo mais inferior, ela vem realmente de cima para baixo, vem da esquerda para a direita e de trás para frente, localizando a via acessória nessa região. As vias acessórias anterolaterais esquerdas são as mais comuns e a posição mais anterior, mais superior, no caso da projeção de oblíqua esquerda, é a apresentação mais comum dessa via acessória. Desse outro traçado aqui, que é mais provocativo, nós vimos, novamente, para a estação ventricular, nós vimos que um delta é inicialmente positivo em V1, contudo, o R é menor que S. Agora, vendo as posições inferiores, nós vimos aqui uma certa discrepância. Nós vimos que, apesar do delta ser negativo nas derivações inferiores, a polaridade do QRS é positiva. Esse eletrocardiograma aqui é provocativo. Ele tem como objetivo mostrar para vocês que a definição do eixo aqui vai se dar pela polaridade do QRS, não pela onda delta em si. A onda delta aqui, nesse caso, vai ajudar a localizar essa via acessória no nosso plano frontal, né? Mas não quer dizer aqui, nesse caso, que essa via acessória está localizada na região póstero-septal, por exemplo. Pela presença de um delta positivo em V1 e um eixo que vem primariamente da direita para a esquerda, nós conseguimos identificar, na verdade, que a presença dessa via acessória se localiza na região lateral direita e que a presença de delta aqui negativo nas inferiores realmente está localizando essa via acessória na região posterolateral. Então, essa é um exemplo, só para deixar claro, que nós devemos considerar V1 inicialmente, um V1 positivo, um delta de V1 positivo com R menor que S, localiza a via acessória na lateral direita, e aqui, independentemente da presença de delta inferior, só está deixando claro aqui que a localização da via acessória ela é mais inferior no plano frontal. Mas isso não quer dizer que ela não seja uma póstero-septal. Ela continua sendo uma póstero-lateral em decorrência do seu V1 positivo. Bem diferente, por exemplo, desse exemplo que nós temos aqui. Aqui nós temos a presença de um delta que é negativo, e agora um delta nas regiões inferiores que acompanha a polaridade do QRS. Nós temos um delta e polaridade do QRS negativos. E nós vimos aqui a famosa transição precoce. Um V1 com delta e polaridade negativos que rapidamente se torna positivo de V1 para V2. Isso é característico das vias acessórias septais inferiores. Agora, para definir se é uma região póstero-septal ou médio-septal, nós costumamos enxergar D2. Se o D2 ele está positivo, nós estamos localizando essa via acessória na região médio-septal. Continua sendo direita em decorrência do V1 negativo, com polaridade negativa também. Caso todas as derivações inferiores apresentem uma polaridade QRS negativos, daí nós localizamos a via acessória na região póstero-septal. Os eixos primordiais de despolarização se encontram aqui no gráfico e a localização da via na região central do coração, aqui como podem ver. E aqui, para dar continuidade, nós temos aqui um outro traçado. Aqui nós vemos que o delta ele continua negativo em V1, não vemos nenhuma R inicial, apesar de ter uma transição para maior polaridade positiva nas derivações esquerdas, não vimos aquela característica transição precoce com V2 bem positivo aqui nessa região. Aqui nós vemos também um eixo bem inferior, de cima para baixo.
com polaridade de delta e QRS bem positivos nas derivações inferiores. Essa aqui é uma clássica via acessória anteroceptal direita, com delta negativo em V1, desculpa, aqui é só um erro, com ausência de transição precoce e com polaridade positiva, com o eixo apontando de cima para baixo e afastando-se inicialmente das derivações iniciais, apontando mais para as precordiais esquerdas. E, por fim, estamos definindo ainda um pouco mais sobre as vias acessórias parisianas, que respondem por até 1/4 das vias acessórias anteroceptais. Desta maneira, elas são bastante raras, né? Nós vimos que as anteroceptais correspondem a apenas 2% das vias acessórias com condução anterógrada. E, apesar de que todas elas têm uma apresentação inicial como anteroceptal, o diagnóstico real de uma via acessória parisiana, ela só é realizado pela presença de um estudo eletrofisiológico, que vai identificar a presença do feixe de His no local de mapeamento e de ablação com sucesso. Mas alguns critérios diagnósticos são utilizados para tentar definir em pré-operatório se a via acessória tem relação com a presença de localização parisiana ou não. A maioria delas localiza-se na região superoparaceptal. Por esse motivo, o vetor inicial de despolarização se afasta muito de V1 e V2. Então, ao contrário daquela anteroceptal que nós tínhamos visto, que tinha alguma positividade em V2, mas não era para ser considerada uma transição precoce, na parisiana ela costuma acompanhar um pouco mais a despolarização natural do coração, com V1 e V2 ainda negativos e uma transição que vai se localizar mais em V3 a V4. E os critérios que foram estudados já em estudos com eletrocardiograma, comparando-se com o estudo eletrofisiológico, identificaram que quando o delta é negativo em V1 e V2, ou com a soma da polaridade da onda R de ambas essas derivações for menor que 5 milímetros, elas caracterizam melhor de maneira pré-operatória a via acessória parisiana. Claro que considerando com prestação máxima, descartando a presença de múltiplas vias acessórias, que não vemos geralmente no dia a dia. O que nós vemos geralmente em pacientes com prestação, com pacientes pouco prestados, principalmente são as laterais direitas, que pregam muita peça, que por elas se localizarem bastante distante do sistema de condução, é natural que elas tenham pouca prestação em repouso, e às vezes elas podem dar uma ideia de que há às vezes até uma prestação parisiana, quando na verdade é apenas uma prestação mínima ao repouso. Às vezes quando se coloca um paciente em teste ergométrico, daí se torna mais evidente. A apresentação clínica ela pode ser relacionada em 0,25% da população geral, que podem surgir até 30% dos previamente assintomáticos. Isso quer dizer que pacientes que nunca teram crise não estão salvaguardados de ter crises no futuro. A primeira crise ela pode acontecer como manifestação em 30% dos pacientes previamente assintomáticos. Uma incidência de arritmia de 1% e morte súbita que pode atingir até 0,25 eventos em 1.000 pessoas ano. As apresentações clínicas estão principalmente relacionadas com o padrão de circuito relacionado com a via acessória e via de condução. Ela é inicialmente ortodrômica, se ela tiver um braço anterógrado pelo sistema de condução e ativação retrógrada pela via acessória, que nós temos uma taquicardia de QRS estreito, regular, com uma P que vem além do QRS, ou seja, um RP curto, mais curto do que o PR, mas não tão curto como numa TRN, que ele não chega a ser visível. Geralmente nós temos um intervalo IVA que em torno de pelo menos acima de 70 milissegundos, que nos permite avaliar com mais segurança a onda P durante o eletrocardiograma e nos pode permitir inferir a presença de uma via acessória. A apresentação também pode ser do tipo antidrômica, que responde por 10% dos quadros de crise de arritmia em vias acessórias, que o braço anterógrado ocorre pela via acessória, por esse motivo que ocorre pré-excitação máxima, confusão aqui no caso vai ser já com taquicardia ventricular. Onda P não costuma ser visível, e os critérios de Brugada para diferenciação em TPSV e TV costumam falhar nesse tipo de diagnóstico, dificultando ainda mais a conclusão da etiologia do quadro arrítmico. Claro que uma outra apresentação, e infelizmente também a mais temível, é a presença de fibrilação atrial na presença de uma via acessória de condução rápida. Isso permite que essa fibrilação atrial conduz até o ventrículo em uma frequência cardíaca muito rápida. Nós lembramos que o nó atrioventricular tem como essa função limitar e diminuir a quantidade de impulsos que chegam até o ventrículo.
Às vezes, na pré-estação, isso não acontece, porque elas não possuem essa característica decremental, de maneira que existe uma possibilidade de progressão para fibrilação ventricular, para degeneração desse ritmo, caso ocorra a presença de FA em altas frequências em pacientes com com FA de alta resposta. Isso aqui é o mais temível, é o que geralmente indica a estratificação de risco em pacientes assintomáticos, tendo em vista que isso pode ser, inclusive, a primeira manifestação de um paciente com pré-estação. Mas como predizer? É uma pergunta que vamos ter que responder aqui durante essa aula. Inicialmente, eu posso confirmar para ti que os tratamentos dos casos sintomáticos baseia-se na ablação, ou seja, o paciente teve sintoma recorrente, tem que ser enviado para a ablação, porque é um tratamento com alta chance de sucesso, com baixo risco de complicação, com possibilidade de permitir o paciente ficar sem nenhum tipo de medicação e sem novas crises. Também indicado para aqueles pacientes que inicialmente foram mantidos em tratamento conservador com medicamentos, daí nós consideramos beta-bloqueadores, bloqueadores de canal de cálcio não hidropiridínicos, se a ablação inicialmente ela não era permitida, se não era passível de ser realizada, ou se inicialmente não era desejado. Mas os casos assintomáticos é sempre uma questão. Nos últimos 30 anos, nós sempre utilizamos alguns critérios eletrocardiográficos e não invasivos para chegar à conclusão se uma via acessória era de baixo ou alto risco. De maneira não invasiva, nós tínhamos a presença de prestação intermitente, ou seja, havia falhas na condução atrioventricular pela via acessória, mostrando que talvez ela não fosse capaz de conduzir uma FA de alta resposta, ou se houvesse uma perda abrupta da prestação durante o esforço físico. Então, um teste comumente utilizado para a estratificação de risco era o teste ergométrico. Contudo, nós sabemos que a melhor maneira de identificar esses casos está relacionado com a presença do período refratário relativo anterógrado da via acessória, que é calculado durante o estudo eletrofisiológico. Nós utilizamos um extra-estímulo e, se houver ainda prestação com um extra-estímulo calculado em 200 milissegundos, 250 milissegundos, indica-se que há um alto risco para morte súbita. Só que nós temos visto, vem surgindo um corpo de literatura nos últimos 30 anos, cada vez mais frequente, que talvez os testes não invasivos não sejam suficientes para a definição de que uma via acessória realmente seja de baixo risco. Esse aqui é uma grande série de casos de população pediátrica, de menos de 21 anos, com predominância de sexo masculino, que mostrou que mesmo pacientes aqui embaixo, em relação aos períodos refratários às vias acessórias, que com pacientes com prestação persistente ou naquela que era considerada intermitente, existiam vários casos, principalmente aqui abaixo dessa linha aqui que subdivide, de pacientes que possuíam prestação intermitente ao teste não invasivo, mas que possuíam um período refratário anterógrado menor ou igual de 250 milissegundos. Eles calcularam que até 19% dos pacientes com Holter ou teste ergométrico de baixo risco apresentavam vias acessórias de alto risco durante estudo eletrofisiológico. Isso modificou as diretrizes europeias, pelo menos na última que foi lançada em 2019, deixando claro que, obviamente, exceto aquela situação de pacientes de alto risco, né, pacientes piloto, profissões de alto risco, que sempre vai ser indicado que o estudo eletrofisiológico com nível de recomendação 1A, 1B no caso, para pacientes que não entrem nessa categoria, a Sociedade Europeia de Cardiologia agora considera o estudo eletrofisiológico um nível de recomendação maior do que a estratificação não invasiva, tornando agora com uma conduta de base, inicial, encaminhar todos os pacientes com prestação para o estudo eletrofisiológico, e aí durante o estudo eletrofisiológico é decidido ser feito a estratégia de tratamento ou não, de acordo com os achados de estratificação da via acessória, tornando uma nível de recomendação 2B a avaliação não invasiva.
Obviamente, essa é uma avaliação europeia, eles possuem um nível de acessibilidade, de avaliação eletrofisiológica, que às vezes não é possível aqui no Brasil, em outras capitais, não só aqui em São Paulo, mas em outras capitais brasileiras, e essa é a recomendação que eles puderam fazer para a sua população geral. Isso não quer dizer que a avaliação não invasiva não tenha nenhum papel. Você só tem que ficar claro de que, ao se basear uma estratificação não invasiva, você pode estar submetendo a um risco até de 19% do paciente ter uma via acessória de alto risco e você não saber. Então, o objetivo desse slide é transmitir essa imagem. Mas, se for considerar qual a opinião da Europa a respeito disso, é que todos os pacientes com prestação devem ser encaminhados a estudo eletrofisiológico e aqueles que não puderem, que serão estratificados do ponto de vista não invasivo. Sobre estudo eletrofisiológico, nós podemos conversar um pouquinho sobre a maneira de como nós realizamos o procedimento em sala de hemodinâmica. Aqui nós vemos a posição dos catéteres, cada um deles possui vários eletrodos, existem duplas de canais aqui que apresentam-se em canais que se encontram na tela. Cada um deles está localizado conforme a legenda que nós vemos aqui. Geralmente o estudo é feito com 3 catéteres, um deles se localiza no seio coronariano, e aqui nós vemos a sequência de ativação da direita para a esquerda. O seio coronariano é uma estrutura muito interessante porque ela se localiza no sulco atrioventricular, então permite a visualização da ativação do átrio e do ventrículo, principalmente do átrio esquerdo, sem precisarmos recorrer até a entrar na cavidade esquerda. Então ele possui uma maneira importante de entendermos a ativação dos canais atriais. Geralmente nós também colocamos um outro cabo eletrodo na região do átrio direito ou do ventrículo direito e um último eletrodo que se repousa sobre o feixe de His. Aqui nós identificamos no QRS superfície a presença de onda delta, então o paciente está precitado. Aqui em vários canais do seio coronariano nós vimos uma certa separação entre os sinais atrial e ventricular, de maneira que a via acessória provavelmente não se localiza nessa região. E aqui na região do nosso catéter ablador, nós vemos uma continuidade do ar entre os átrios e ventrículos e uma precocidade, ou seja, o sinal local aqui ocorre até antes do início do QRS, de maneira que, muito provavelmente, o catéter se localiza exatamente sobre a via acessória. E é dessa maneira que nós conseguimos mapear a prestação anterógrada, a condução anterógrada, durante o estudo eletrofisiológico. Contudo, em outros pacientes, a apresentação mais comum é de uma taquicardia QRS estreito, um VA que é longo, mas não tão longo, está aqui de 93 milissegundos, e aqui essa aqui é a situação mais comum do estudo eletrofisiológico. Nós encontramos uma taxu para esclarecer, não dá para saber se é uma taquicardia atrial com uma condução AV mais prolongada, se é uma TRN mais atípica, com braço, uma ativação retrógrada mais lenta, ou se é uma via acessória com uma taquicardia autodrômica. É a situação mais comum da presença do estudo eletrofisiológico. Aqui o que é que nós vemos é que o catéter ablador se localiza sobre o feixe de His. Aqui nós vemos porque existe o sinal do feixe de His aqui no canal de marcas aqui do ablador distal. E nós vemos que a ativação aqui ela é concêntrica, ou seja, ela vem do seio proximal, que está em P, até o distal, ou seja, vem da direita para a esquerda. Então, provavelmente estamos nos deparando com uma via acessória na região direita, se for realmente uma via acessória. A ativação é chamada de concêntrica. E aqui nós temos aqui uma manobra, só para dar uma ideia de como também é feito esse diagnóstico em sala de hemodinâmica, que é uma manobra muito comum utilizada durante esse procedimento. Nós utilizamos aqui um extraestímulo. Nós podem ver que é um estímulo porque existe espícula de ativação nos canais locais e que ela vem do ventrículo distal, que é o canal que está mais saturado aqui. Então, nós estamos referindo aqui uma extracístole ventricular. Só que essa extracístole ventricular não acontece em um lugar específico, ela ocorre exatamente sobre o feixe de His, quando o sistema de condução deveria estar totalmente refratário. Essa manobra aqui ela é chamada de pacing ventricular em His refratário. Nós programamos uma extracístole para cair exatamente sobre o feixe de His
e para estudar o comportamento do que acontece com a arritmia quando nós utilizamos esse tipo de procedimento. Aqui nós precisamos comparar como acontece o circuito das arritmias em uma TRN e uma taquicardia ortodrômica para entender o que é que foi feito. Nós vimos aqui que, por exemplo, uma estimulação sincronizada ao RIS no ventrículo, ela não consegue perturbar uma TRN porque o circuito gira ao redor do miocárdio atrial e do feixe de RIS entre os braços rápido e lento do nó atrioventricular. E como o extracístolo ocorre exatamente quando o RIS foi despolarizado, não há maneira desse estímulo penetrar no circuito, ao passo que, na presença de uma via acessória, o extraestímulo, apesar de encontrar o RIS refratário, consegue trafegar até a via acessória e conseguir despolarizar o átrio. Aqui no nosso traçado, nós vimos que o extraestímulo RIS refratário não só foi capaz de entrar no circuito, como foi capaz de interromper a arritmia. Dessa maneira, é como nós, no estudo eletrofisiológico, conseguimos identificar que realmente se trata de uma via acessória como participante do circuito. Então, ela não só está presente, como ela participa do circuito, e o diagnóstico aqui é de uma TAV ortodrômica. Uma outra manobra que nós costumamos fazer é o overdrive pace ventricular, que é também conhecido como encarrilhamento, e que nós fazemos uma série de estimulações no ventrículo, e depois nós pausamos para entender o que acontece após o reinício da arritmia. Principalmente nós vimos o que é chamado de ciclo de retorno, né? Que é o ciclo, o intervalo de tempo entre o final da estimulação e a chegada do impulso da arritmia no canal que você utilizou para estimular. E isso aqui ele parte do princípio de que se o nosso eletrodo está dentro do circuito, ao interromper a estimulação, o tempo de retorno da arritmia deve ser igual ao ciclo prévio da mesma. Ao passo que, se o eletrodo ele se encontra distante do circuito, nós temos o tempo do impulso caminhar até o circuito, percorrer o circuito e retornar até o eletrodo de estimulação. De maneira que o intervalo de retorno, se o eletrodo se encontra distante do circuito, ele é maior. E é por esse motivo que nós utilizamos essa manobra para diferenciar uma TRN de uma TAV, porque nós sabemos que na TRN o ventrículo está longe do circuito, ao passo que na TAV o ventrículo está dentro do circuito. Então, nós subtraímos aquele intervalo de retorno pelo ciclo da arritmia e nós utilizamos esse valor de convenção que é de 110 milissegundos. E aqui nós vimos que o intervalo de retorno é quase igual ao ciclo da arritmia. O intervalo de retorno foi de 380 milissegundos, ao passo que o ciclo da arritmia era 320. ppm no ciclo menor de 110, e aqui nós tratamos de uma TAV ortodrômica. Por exemplos, obviamente não entrei aqui nos maiores detalhes, várias condições têm que ser aceitas, e isso fica mais a cargo dos detalhes do estudo eletrofisiológico, mas foi uma maneira de conseguir mostrar para vocês como esse diagnóstico é feito em sala. E aqui existe um algoritmo que é utilizado para identificação da taxupra em sala de hemodinâmica, de maneira que a verdade está sempre na ponta do catéter. Essa é uma figurinha que nós utilizamos com bastante frequência nas discussões. Por fim, para terminar, falar um pouquinho sobre estratégia de ablação. Nós temos também, importante que a localização da via acessória nos permite também um planejamento pré-operatório do procedimento. Por exemplo, vias acessórias laterais direitas precisam, às vezes, de bainhas, ou seja, de bainhas rígidas, porque existe muita instabilidade do catéter nessa região. Já vias acessórias à esquerda vão exigir um acesso transeptal, então isso já tem que estar planejado ao início do procedimento. E, por fim, vias acessórias que estão localizadas na região septal, principalmente na pariciana, nós temos que utilizar estratégias mais delicadas de tratamento, tendo visto que existe risco de dano ao sistema nervoso de condução. As fontes de energia basicamente são a radiofrequência e a crioablação, ou seja, ou a gente esquenta, provoca uma lesão térmica, ou provoca uma desnaturação proteica através do resfriamento a baixas temperaturas. As lesões, elas são diferentes, né? A lesão da crio ela é mais circunscrita, menor. A lesão do RF tende a progredir mais, ser mais extensiva.
Então, nós costumamos ver que a lesão relacionada à crioablação, ela tem menos risco de provocar dano colateral a estruturas adjacentes, ao passo que a lesão da radiofrequência ela tende a ser mais efetiva. E daí nós tiramos algumas considerações a respeito de taxa de sucesso, taxa de recorrência e segurança. Inclusive, existe alguma grande meta-análise que eu publicaram em 2018, mostrando que o sucesso agudo entre a crioablação e a radiofrequência é até semelhante, mas no grupo RF é visto o menor grau de recorrência, ao passo que no grupo crioablação não é visto o BAVT. Então, nós temos que colocar aqui uma ponderação numa balança entre taxa de sucesso e segurança do procedimento. Ultimamente, nós estamos utilizando alguns estudos, principalmente um que foi publicado aqui no nosso grupo, do qual eu tive o prazer de participar junto com o Dr. Murredini, uma série de casos a respeito da ablação de vias acessórias paricianas por radiofrequência, mostrando que, com utilização de técnica adequada, utilizando a via aórtica retrógrada, nós podemos utilizar um tratamento de vias acessórias com uma taxa de sucesso alta, característica da ablação por radiofrequência, mas sem a restrição relacionada com risco de bloqueio atrioventricular. Que aqui nós publicamos uma série de casos de 20 casos, em que a taxa de sucesso tardio foi de 90%, que não houve caso de bloqueio atrioventricular. E isso é meio que o cenário para a tese de doutorado que eu venho utilizando, que é um estudo prospectivo dessa vez, comparando-se os grupos RF e CRIO, que são randomizados em sala durante o procedimento, e aqui, inclusive, os resultados iniciais dos primeiros 20 casos, né, de 50% da amostra, com grupos bastante semelhantes, sem nenhuma diferença em relação ao P, em que a sobrevida livre de recorrência no último procedimento é realmente semelhante entre as mesmas, e livre de recorrência de múltiplos procedimentos também, apesar de que existe um número absoluto maior de procedimentos no grupo CRIO, foram 14 procedimentos em 10 pacientes contra 12 procedimentos em 10 pacientes, que talvez essas curvas possam abrir um pouco mais e mostrar um resultado estatisticamente significativo conforme o estudo terminar. Ainda faltam 9 pacientes, vou precisar da ajuda de vocês. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Excelente, muito bom, Ítalo. Aula muito didática. Quero agradecer aí todo o empenho que você teve para deixar essa aula no capricho. E creio que todos... Acho que se você puder tirar do screen, isso, fica melhor. E todo mundo se vê aí. Acho que você foi muito prático na aula. Você conseguiu montar a parte clínica, a parte eletrofisiológica, um pouco da sua tese. Temos ajudado sempre que possível, você sabe que eu te atormento. Parece que sexta é o dia que mais gosto e quinta de ter caso de pariciano lá. E uma coisa que é muito importante, que eu sei que tem gente da eletrofisiologia, é que, como nós clínicos recebemos esses pacientes, sempre que, assim, é sempre necessário deixar o período refratário anterógrado da via acessória anotado, porque às vezes a gente pega o caso ou outro, felizmente a minoria, mas são minorias que dão trabalho, porque você precisa saber se aquele paciente que recorreu, às vezes ele te pede para voltar para a atividade física, ou o procedimento foi muito complexo, não digo complexo, mas de segurança. Vocês tiveram que ter um nível de segurança para evitar qualquer bloqueio AV, e às vezes recorre um pouquinho, como você colocou em alguns casos aí, mas se você tem um período refratário, isso para a gente nos ajuda, até porque está na diretriz, olha, deu 280. Exatamente. Deu 280, então a gente tem uma situação um pouco mais confortável, diferente daquele que é assintomático, que deu 240, 230, e que a gente não vai se sentir confortável de falar, olha, você vai ter que tomar remédio mesmo, então vamos encarar, mas é até mais fácil para indicar a ablação o mais rápido possível. Eu vou fazer uma pergunta de clínico. Quanto tempo depois da ablação de radiofrequência vocês já podem fazer uma nova ablação para quem submeteu a avô? Porque eu acho que a carga de radiação, como é isso em relação à fibrilação atrial? Você espera um mês, 15 dias? Você já poderia fazer na semana seguinte? Como é isso? Bom, as maiores limitações estão relacionadas mais à via de acesso, geralmente porque existe um certo grau de inflamação e presença de complicações na via de acesso femoral. Não existe nenhuma contraindicação. Alguns pacientes, por exemplo, paciente com taquicardia ventricular, com casos mais sérios, recorrentes e refratários, às vezes já são submetidos rapidamente. De praxe, de conduta de ambulatório, nós costumamos esperar 30 dias para permitir melhor cicatrização da via de acesso femoral. Ô, Ítalo,
existe uma questão também de próprio local, né? Porque, por exemplo, a FA a gente fala muito que não adianta fazer logo, porque o local que você vai aplicar, às vezes é o mesmo lugar, está com inflamação ainda. Então, isso desmascara um pouquinho realmente a sua taxa de sucesso ou não. Você chega lá, de repente, aplicou, mas na realidade ainda está inflamado, daqui a 15 dias cicatrizou, regenerou e volta a vir de novo. Então, tem essa questão também de tempo para a gente saber o quanto ficou de lesão de fato para a gente poder aplicar novamente, né? Isso que sempre me falam. FA, inclusive, na verdade, é um assunto à parte, porque além só do quadro de inflamação e de surgimento de edema miocárdio na região da cicatriz, a própria lesão ela é arritmogênica, de maneira que, inicialmente, principalmente nos primeiros 3 meses, que é o que nós chamamos inicialmente de período blank, né, podem existir arritmias relacionadas com a inflamação provocada pelo próprio procedimento, sem que isso signifique uma recorrência. São pacientes que fazem a ablação de FA, têm uma crise, sei lá, 1 semana após o procedimento e depois nunca mais tem nada na vida, que foi só uma arritmia desencadeada pelo edema e pela inflamação do miocárdio, e que não necessariamente significa uma recorrência. A FA tem essa nuance que a gente tem que esperar mais tempo para a definição de recorrência e indicação de procedimento pelo risco de arritmias pelo próprio procedimento em si. Mas esse edema que eu estou passando paralelo é para a gente, por exemplo, na via anômala também. Se tiver edema local, a gente não vai conseguir, tipo, daqui a 15 dias, voltou, vou fazer logo. Não, acho que aí, de qualquer forma, tem que dar um tempo, porque vai te dificultar também na hora de mapear, de ver as coisas que vai estar alterado o substrato já. Que vai mexer mais para frente, vai mudar daqui uns 15 dias novamente. Geralmente até o mapeamento ele fica mais difícil, às vezes a gente não vê aquela continuidade atrioventricular que eu mostrei na figura do estudo. Geralmente ela se perde, às vezes ela até adquire características decrementais por injúria celular relacionada à ablação em si, alterando as características da arritmia. Casos de redução são sempre mais complicados. A edema, então fica mais difícil também de você ver logo depois. A gente tem que sempre dar um tempo mesmo para a gente ver isso. Também. Temos uma pergunta aí da Georgina. A Georgina está perguntando, parabéns pela aula. Ela quer continuar uma dúvida. Ao criar áreas de fibrose com radiofrequência ou ablação no tratamento dessas arritmias, é uma pergunta. Não criamos novas áreas que poderiam ser no futuro substrato arritmogênico? Essa é uma pergunta. E a segunda, vai gravando aí, como é o segmento de pacientes com pré-excitação ventricular? O tempo que teríamos para indicar o retorno e o segmento seria só com eletrocardiograma? Você pode responder a segunda, eu acho que é mais fácil, e aí depois você fala sobre a cicatriz. Como você segue? Então, eu acho que eu vou pegar aqui na ordem, concordo perfeitamente. Ao fazermos uma ablação, nós estamos gerando uma lesão. Nós realmente queremos que aquela região se torne inativa, ela vai formar ali uma área de fibrose. A questão primeiro, quando nós falamos sobre lesões de ablação, acho que talvez não tenha ficado claro naquela figura, mas ali é uma figura de microscopia na radiofrequência em 100 vezes, 1000 vezes de aumento. Ou seja, essas lesões, na verdade, elas são de 1 a 2 milímetros no máximo e 2 milímetros de profundidade no máximo também. Ou seja, essas lesões elas são endocárdicas, elas não são transmurais e elas não têm como objetivo produzir uma lesão extensa. Claro que, quando nós estamos falando de ablação de TAC supra, nós estamos falando de 3, 4 lesões no máximo. Talvez essa pergunta ela fica muito mais forte, mais difícil de se responder, por exemplo, de ablações mais complexas, como de fibrilação atrial. Inclusive, existem perguntas, se ao fazermos ablações de FA, se nós não estamos trocando, às vezes, uma arritmia por outra, ou seja, a gente tratamos a fibrilação atrial, mas aí ficou tanta massa de fibrose e de ablação de tratamento com radiofrequência, que aquelas lesões começam a produzir taquicardias atriais pós-FA, que às vezes são tão difíceis de tratar do que a própria fibrilação atrial prévia. E às vezes a gente fica se perguntando, principalmente quando os pacientes são realizados a múltiplos procedimentos, se realmente a gente não está só trocando uma arritmia por outra, porque ao tratarmos a fibrilação atrial, por outro lado, o risco de taquicardia atrial vai aumentar. É uma balança, vai tirar de um lado e vai aumentar do outro, um cobertor curto. Em relação ao segmento de prestação
ventricular, como eu deixei claro lá na diretriz, bom, se a gente colocasse no mundo ideal, como é que a gente faria, o paciente ia chegar no grau de prestação, independentemente da estratificação. Obviamente, se eu utilizar a avaliação estratificação não invasiva, porque por mais que ela não seja 100% efetiva, ela é 80% efetiva. Então, se um paciente possui perda de prestação, você já tem um 80% de chance daquela via acessória não ser de alto risco. Mas, em termos ideais, você encaminharia esse paciente para estudo eletrofisiológico. E, se o estudo mostrar que a via acessória é de baixo risco, essa característica não vai se modificar ao longo da vida do paciente, né? Inclusive, as vias acessórias, elas tendem a envelhecer e perder a sua capacidade de condução com o passar da idade. Então, se o paciente tem uma via acessória que é considerada de baixo risco, eu considero que um segmento anual já seria suficiente para o eletrocardiograma, mais no sentido de ver se um dia ele perde a prestação e fica com a condição isolada apenas pelo nó atrioventricular. Pacientes que têm consideração para vias acessórias de alto risco, a indicação é de ablação e tratamento, e aí o segmento fica de acordo com a eletrofisiologia. Feito o tratamento, consulta com 30 dias um novo Holter, se não tiver nenhuma ablação, é alfa para lá e voltar para a vida, esse segmento só de rotina. 30 dias depois já volta para atividade física, se for um atleta, ou pode voltar com 15 dias? É uma pergunta comum também. Já pegamos casos assim, nadador que tinha prova... A gente sempre libera com 30, né? Aí com 15 fica até difícil. Eu não vou dizer assim que existe uma definição assim clara na literatura, mas para nós, essa equipe de eletrofisiologia, o tempo de repouso está mais relacionado com a via de acesso do que propriamente ao tempo de sucesso. Então, se foi o procedimento foi feito com sucesso, a avaliação de controle não mostra a presença de prestação pela via acessória, a via de acesso está boa, você pode liberar o paciente fazer atividade com a perna, eu acho que ele pode ser liberado para atividade física, sim. Você está de parabéns, porque a sua imagem de tombamento da válvula tricúspide, tentando mostrar como é que a via pós-septal e anteroseptal se comporta no eletro, ficou perfeita. Então, você está cheio aí de admiradores, aí teve 35 pessoas hoje aí com você, inclusive o Guilherme Ataíde, eu acho que o povo da Paraíba veio aí também para dar uma força para você. Exatamente. Você está voltando, eu quero agradecer também, só tem fera aí também. E gostei do seu dólar também, né? Em V1 with Trust. Em V1 with Trust. Ótimo. Eu não conhecia essa. Essa eu achei fantástica também. E eu queria saber se vocês tiverem mais perguntas aí para o chat. A gente está faltando aí mais 5 minutinhos. Se quiserem fazer pergunta ou ao vivo, fiquem à vontade. Até aproveitando enquanto o pessoal pensa em alguma coisa, falar um pouquinho também das limitações da aula, porque eu deixei de lado as vias acessórias atípicas. Eu achei que ia ficar muito grande a área, porque vocês viram que, como a gente viu, falamos do circuito, depende de átrio, de ventrículo, a via ela não decremental. Aí eu comecei a falar de vias acessórias atípicas que desafiam todos esses conceitos. Por exemplo, tem vias nodoventriculares e nodofasciculares que elas não dependem do átrio. Elas aparecem, às vezes, com uma ataque supra com dissociação AV. Parece lá uma ataque supra e o P dissociado. Uma via acessória atriofascicular, que são as fibras de Mahain, que possuem comportamento de um ataque antidrômico, que possui comportamento antidecremental, que você começa a estimular e aí a prestação começa a flutuar, mostrando que existem características existe uma mudança no grau de prestação de acordo com a frequência cardíaca. E isso, obviamente, é mais assunto para uma aula à parte. Mas eu acho uma ótima ideia, viu, para a gente fazer uma aula sobre isso. Porque eu pensei num caso clínico, Tan. A gente podia fazer uma reunião de caso clínico, porque como é uma coisa bem mais rara, mas que vale a pena uma aula específica, colocar no caso clínico, numa reunião de sexta, pegar um caso que seja bem emblemático, que a gente sempre tem, e aí aproveita alguém faz essa revisão. Não, mas aí podia pegar alguns exemplos em vez de caso clínico. Eu não sei se esses ativos... Não, mas aí quem for fazer a revisão faz isso. Já faz mais de um mostra os elétricos. Pega um caso clínico nosso e alguém faz a revisão. Não é vendo passado? Professores, bom dia. Oi, Nemer, tudo bem? Bom dia, Ítalo. Bom dia, professores. Bom dia. Parabéns, Ítalo, pela revisão. Muito bom. Motivo aí de sempre dar os parabéns mesmo por esse assunto da sua tese, que você apresentou super bem e acrescentou. Queria só assim, reforçar essa mensagem que você passou dos testes não invasivos, Ítalo. Isso é
é uma ideia que a gente já acompanha. A gente não fica satisfeito com aquele paciente que, né, não faz aquela intermitência. Eu acho que tem que ter essa ideia cada vez mais, isso vem avançando atualmente, né? E lembrar que as arritmias, as indicações do teste e os métodos não invasivos nas pré-excitações são clássicos, aquelas pesquisas de DAC nesses pacientes, avaliação da terapêutica, isso é 2A. Já a estratificação de risco no Wolff, ele é 2B. No Wolff, 2019, raras, né? Daí para cá, 2 anos para cá mudou. Exatamente. E é reforçar isso que você falou, porque as arritmias... E tem que aproveitar que, por exemplo, no teste ergômetro, as informações não só da intermitência, mas avaliação de sintomas, avaliação de risco de desenvolver as arritmias e etc. Então, não focar só na intermitência e lembrar que as taquiarritmias atriais no teste, elas são um pouco menos comum do que as ventriculares, mas quando se fala do Wolff, é importante se ver quando ele faz aquela intermitência de forma abrupta. E às vezes a gente tem uma falha que a gente pega só o pico e vê que sumiu ou não sumiu, se diminuiu o grau de pressão. A maioria dá uma pequena uma diminuída no grau de prestação, mas ela fica mais fixa, né? Então, se olhar com atenção. Exatamente. Agora, o fato de sumir abruptamente para o teste, isso que a gente antigamente, né, assumia como uma coisa muito boa, que realmente é uma coisa boa, e hoje já se vê com essas novas informações que você trouxe. Mas eu queria acrescentar isso, que a avaliação no Wolff, ele é 2B para o teste. Foi o que ele falou. Obrigado. Agradeço. E o PRKG2 também, que você comentou, né? Que é uma coisa que a gente está começando a ver também, que você já via, mas você deixou claro que 4% das vias acessórias você podem estar associadas com outras doenças ou com questões genéticas. A Luciana está ali, com a carinha dela ali, ó. A TAM sempre gosta muito também de PRKG2, ela sempre fica com o olhinho brilhando. PRKG2, PRKG2. Então, a gente às vezes pega uns casos assim, e também isso, de novo, também merece, isso pode entrar nas aulas de caso clínico, porque são casos muito especiais, e aqui essa é uma aula geral para o curso, mas é importante o que você comentou. Eu acho que tem mais alguma pergunta, a gente acho que pode fechar, porque a ideia é realmente ter 1 hora, sou meio chato alemãozinho com isso, começamos às 8, e está 9 horas, então eu desejo a todos um bom dia de trabalho, parabéns, Ítalo, mais uma vez, e que sua tese termine, seja bem sucedida, e a gente vai procurar sempre mandar os casos de pariciano para você e te atormentar mesmo, como eu tenho sempre tenho feito aí. Tá? Um bom dia para todos aí, e até a próxima. Semana que vem, acho que vai ser eu. Vou falar de fibrilação atrial com vocês aí. Tá bom? Um grande abraço. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, tchau.